Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo no canal, se inscreva e ative as notificações. Dê o seu joinha no final do vídeo, assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar um pouco sobre como você, pesquisador iniciante ou profissional, pode valorizar o conteúdo de uma apresentação de uma obra científica, de uma obra didática, de um ensaio, de um livro acadêmico, de uma obra de ficção, ou seja, verificar que a apresentação é um elemento paratextual super importante, ou seja, você pode colher informações necessárias sobre a vida e a obra do autor, colher informações acerca da estrutura do ensaio, das indicações dos autores, da contextualização histórica, da interface da disciplina com outras disciplinas e, ao mesmo tempo, organizar o seu pensamento para que você possa ler o ensaio ou a obra científica. Bom, o prefácio ou a apresentação geralmente é elaborado por pesquisadores renomados, por especialistas, por autoridades científicas, pessoas que se debruçaram sobre o assunto durante décadas. Cabe lembrar que a apresentação geralmente é feito um convite da editora ou do próprio autor, ou ao mesmo tempo a própria indicação da editora fortalece também que a obra seja apresentada por alguém que realmente conhece o teor da dimensão criativa, da dimensão ensaística, da dimensão científica que está por trás ali do volume. Bom, o que eu quero dizer aqui para vocês é que quando nós lemos uma apresentação, nós, ao mesmo tempo, conseguimos criar aí uma espécie de dimensão investigativa e criativa ao mesmo tempo sobre o conteúdo e o teor do livro. Bom, eu trago aqui dois exemplos para que possa ficar um pouco mais claro o meu pensamento. O livro do Lukács, traduzido pela editora Boitempo e publicado no Brasil em 2010. Lukács foi um autor húngaro, marxista, escreveu o livro Teoria do Romance e o livro O Romance Histórico foi traduzido somente em 2010, porque o livro foi escrito em 1936 e ganhou versões em húngaro, alemão, e o autor ficou exilado na Rússia, na antiga a União Soviética, e, no mesmo tempo que ele ficou exilado, ele buscou escrever esse livro. Bom, o canal Humanitas já produziu um vídeo sobre o romance histórico, vou deixar o card para que você possa tomar conhecimento. A Lenice, que é uma especialista sobre a obra do Lukács, é ela que fez o prefácio e a apresentação da obra intitulada A História e as Formas. A Lenice da Silva é uma especialista no Lukács, como eu disse. Eu fui investigar a fundo a obra da Lenice, ou seja, a tese de doutorado dela na Universidade de São Paulo. Inclusive, tentei rastrear o próprio volume na internet, mas não consegui encontrá-lo, por isso que eu fui pessoalmente lá na Faculdade de Letras, tá? Na FUFELESH, e consegui encontrar essa tese da Lenice. E pude verificar que a tese possui um teor investigativo científico muito importante. Aqui ela nos traz aí essa questão da autoria do Lukács em Teoria do Romance, né? Outros tratados históricos também que o Lukács se debruçou, as influências que ele teve de Hegel, né? Cabe lembrar que Hegel foi um grande pensador alemão e Lukács também pega aí a filosofia da história do Hegel para conseguir aí abastecer esse manancial filosófico histórico e formular parte dos seus ensaios. Que o título do livro do Hegel é Fenomenologia do Espírito. Então aqui ela esmiuça esse livro, acima de tudo, falando um pouco mais da Revolução Francesa, que foi o estopim aí do romance histórico, né? Que para o Lukács, depois que acontece aí a queda de Napoleão Bonaparte, essas revoltas e batalhas históricas, o romance histórico ganhou uma voga importantíssima aí na Europa, na pena de Walter Scott, tanto com Vanderlei, Rob Roy e Ivan Illier.
A tríade romanesca histórica influenciou vários escritores, como Alessandro Manzoni com Os Noivos, Victor Hugo com Corcunda de Notre Dame, né? Nós temos Alexandre Herculano com O Bobo, O Monge do Cister, enfim, vários outros autores foram influenciados por Walter Scott. Cabe lembrar que Lukács afirma também que ele não está disposto a fazer uma monografia sobre o assunto, né? Essa questão da humildade científica percorre logo a parte da introdução da obra. E ele fala também que o romance histórico não surgiu com Walter Scott, mas já no Oriente, alguns países, como a Índia, entre outros países, já publicavam narrativas históricas. E aqui ele cita o Castelo de Otranto, do Walpole, que é um grande também romancista histórico. Então, a Arlenice traz esse painel de época, né, que fortalece os estudos da obra do Lukács. Aqui nós temos uma nota editora alemã, que também é escrito pelo tradutor, né, dessa obra magnífica e monumental. Bom, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a apresentação e o prefácio são duas redações aí paratextuais importantíssimas para que você possa tomar conhecimento. Outro prefácio, outra apresentação importante é o livro da Tânia Pellegrini, Realismo e Realidade na Literatura, O Modo de Ver o Brasil. Aqui, a autora, professora da Universidade Federal de São Carlos, tá? Uma autoridade científica nos estudos da literatura brasileira, ela mesma faz o prefácio, ela mesma faz a apresentação, abordando aqui sobre essa questão histórica do realismo, né? Falando um pouco do Gustavo Flaubert, das obras do Machado de Assis, né? Nós temos aí o pré-modernismo do Euclides da Cunha, Lima Barreto. Então, ela prepara o leitor para que o leitor descortine esses capítulos de uma forma mais sintomática e, ao mesmo tempo, compreenda melhor a formulação, a dimensão científica do estudo da professora Tânia Pellegrini. O livro é publicado pela editora Alameda, uma editora de São Paulo, tá? O livro é composto de aproximadamente 270 páginas, recheado de referências sobre a questão do realismo, como David Foster, tá? Como o próprio Lukács, aqui também tem uma passagem do Lukács, dentre outras obras que são analisadas no contexto histórico aí, brasileiro e europeu. Bom, voltando a falar um pouquinho dessa questão do prefácio, da apresentação, então, quando você lê um prefácio, você já possui, digamos, um preparo melhor para que você adentre a obra. Eu trago aqui uma experiência pessoal. Quando eu formulei o meu texto sobre o Mário de Andrade, tá? Eu escrevi paralelamente à minha dissertação, juntamente com um texto mais criativo, que eu denominei, eu intitulei como Entrevistas Imaginárias acerca da obra de Mário de Andrade. Inclusive, parte dessas entrevistas imaginárias eu reproduzi na dissertação de mestrado no formato de um anexo. Eu pedi ao professor Silviano Santiago, que é um ensaísta brasileiro, que ele pudesse fazer o prefácio para mim. E naquela época, naquela troca de e-mails, ele afirmou que faria esse prefácio. Então, quando nós pedimos a um especialista para criar esse prefácio, geralmente essa pessoa é uma autoridade científica no assunto. Ela vai dar o respaldo à sua obra. Então, se você tem essa aproximação com o especialista, com alguns intelectuais, cabe lembrar que você pode aí pedir para que essa pessoa faça a apresentação da obra. A apresentação é uma parte importantíssima de uma obra científica, assim como a orelha, né? Porque a orelha também é feita por algum especialista, a quarta capa, geralmente alguns comentários de jornais, impressão de leitura sobre a obra, uma crítica relacionada ao próprio texto, né? Também elaborada por intelectuais, isso ajuda muito a fortalecer essa dimensão explicativa, né? Ou seja, o leitor não cai de paraquedas logo no primeiro capítulo, mas primeiro ele lê a apresentação, primeiro ele lê o prefácio, e ali ele vai colhendo algumas pistas, ele vai colhendo as obras que foram indicadas, ele sabe quem são os autores, a dimensão histórica, como é o caso da professora Alernice, que fez o prefácio do romance histórico do Lukács. Então, ela vai apontando essa parte da dimensão histórica dos acontecimentos de época, a Revolução Francesa, a queda de Napoleão Bonaparte, enfim. Então, eu utilizei essas duas obras como exemplos, né, importantíssimos aí para que você possa pesquisar um pouco mais, mas, de todo modo, o vídeo aqui é apresentado de uma forma geral aos pesquisadores
das humanidades, né, tanto das ciências sociais, filosofia, história, letras, antropologia, enfim, que as obras nas ciências humanas geralmente são apresentadas por especialistas. Então, o vídeo é sobre isso hoje. Se você gostou do conteúdo, se você já leu um prefácio importante, uma apresentação de uma obra, escreva os comentários aqui na parte de baixo do vídeo. Sua participação é importantíssima. Afinal de contas, o canal Humanitas é feito por todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.